Ruth, capítulo de número 1. Se você achou, diz amém. Nós vamos ler novamente. Nos dias que julgavam juízos, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quileom. Eles eram efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe, e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas, e o nome dela era órfão de uma, e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Lembrando que o número 10, dentro daquilo que nós estamos aprendendo com o pastor José, é o limite da paciência de Deus. Então aqui nós estamos vendo claramente que mesmo tendo trocado de cidade, Deus tendo julgado Elimeleque, o juízo alcançou também a semente de Elimeleque, a descendência de Elimeleque. E é sobre isso que eu quero falar nesse dia de hoje. Elimeleque deixou o altar para morrer em Moabe. Belém era lugar de sacrifício. Tem gente que não quer mudar de comportamento, quer mudar de lugar. Mesmo Deus tendo levado profetas, juízes, o povo se negava a voltar-se para Deus. Eles negavam-se a abandonar os seus velhos hábitos, os seus deuses. A tradição diz que Elimeleque era um ferreiro, ele fazia espadas, porque era um negócio rentável. Agora olha que interessante. Se Elimeleque era ferreiro, e ele vai morar na terra de Moabe, e Moabe era inimigo de Israel, o ferreiro vendeu para a terra do inimigo, para fazer armas para o inimigo que atingiriam o povo de Deus. Existem, irmãos, algumas decisões, quando a gente pensa no dinheiro, isso vai trazer malefícios, não somente para mim e para minha família, mas isso pode trazer malefícios para o reino de Deus. Pastores caídos, pastores desviados, líderes caídos, líderes desviados, eles não são prejuízos somente para eles, eles são prejuízos também para o reino de Deus. O dinheiro. Homens que pensam no primeiro lugar, o dinheiro. Eles são nocivos, são corrosíveis, são oxidáveis, são doença para o corpo de Deus, para o corpo, para a família de Deus. E aí nós vemos claramente esse ferreiro seguindo as suas ambições. Permanecer piorou um pouquinho agora. Agora a gente conseguiu piorar. Mas vamos lá, nós vamos acertar até o final. O título dessa manhã é Etapas do Juízo de Deus. Mas a gente chega lá. Melhorou 50%. Então, cuidado com as suas decisões. E cuidado com quem você segue. Sabe o que tem me feito pensar? Belém era lugar de altar, não era só a casa do pão. Sabe por que tinha pão em Belém? Porque Belém era lugar de sacrifício. O seu sacrifício, ele libera de Deus bênçãos infinitas. As suas renúncias, as suas ofertas, as suas entregas, elas liberam sobre a sua vida o favor de Deus. Não seguir os seus prazeres. Quer ver um texto interessante? Presta atenção, deixa eu ler um texto aqui. Abre aí 1 Samuel capítulo 20, verso 6. Só para você ter ideia que Belém não era só a casa do pão. Olha o que diz 1 Samuel 20, verso 6. Se o teu pai notar a ausência, isso Davi dizendo para Jonatas, se o teu pai notar a minha ausência, dirás, Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda a pressa para Belém, a sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a
família. Olha para você ver. Elimeleque não estava deixando só um lugar. Elimeleque estava abandonando o altar. E isso faz parte dessas etapas. Quando você parar de ouvir Deus, quando você parar de orar, quando a sua fome por Deus, pela presença estiver cessando, cuidado. Você pode estar num lugar perigoso. Você não precisa encher a cara de droga. Você não precisa encher a cara de uísque. Você não precisa, estar num bordel para estar caído. Se você deixou o altar, talvez você já deu um passo para que o juízo de Deus venha sobre a sua casa, sobre a sua família. Então observe que Davi diz: Jonatas fala para Saul que eu tive que correr, é tempo de eu sacrificar, eu preciso voltar para Belém. Lá é lugar onde toda a família deve sacrificar. Toda família tem que ter um sacerdote. Toda casa tem que ter um altar erigido, não físico, mas espiritual. Todas as nossas direções, elas têm que ser tomadas em Belém. Não fazer isso pode ser muito perigoso. Não tome decisões por conta própria. Deus não precisa de boas ideias, Deus precisa de obediência. Essa é a máxima da semana passada. Se não bastasse, Mateus capítulo 2, verso 1, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias de Herode, eis que vieram alguns magos do Oriente para adorar. Então presta atenção, Jesus, o pão da vida, o próprio pão da vida, nasce em Belém, porque Belém era lugar de altar. É no altar que você vai gerar coisas boas. É no altar que você vai gerar aquilo que é eterno. É no altar que você vai gerar algo que o fogo, a traça, os ladrões, as coisas desse mundo não vão corromper. Não adianta a gente fazer um ministério, irmãos, na força do nosso braço. Não adianta gerar sem ser no altar. Não adianta gerar nada, por conta própria, por ambição, por vontade própria. Porque tudo isso não vai passar de doença, fraqueza e enfermidade. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que quando eu vejo aquela parábola, eu gosto de citar isso. Quando Jesus ensina sobre lançar o alicerce ou edificar uma casa sobre a rocha. Aquele texto é tão simples, mas aquilo para mim é tão profundo. As verdades espirituais de Deus, elas são simples e profundas. Mas sabe o que eu aprendo naquele texto? Princípio número 1, para mim isso é formidável. Todo mundo é capaz de reproduzir. Todo mundo é capaz de construir. Todo mundo é capaz de edificar. Por quê? 2 pessoas, 2 casas foram construídas. Então se você pensar, de 2 pessoas, as 2 construíram, 100% vai construir. Não se preocupe, de alguma maneira você vai gerar, você vai crescer, você vai conquistar, você vai fazer. O problema não é construir, não é edificar, não é ser conhecido. O problema é se a nossa casa está sobre a rocha ou sobre a areia. Manipulação te dá influência. Tráfico de influência te dá poder. Nós não precisamos de pessoas manipuladoras e influentes. Nós precisamos de pessoas que estão gerando ministérios no altar, no fogo do altar. Isso faz sentido para você? A segunda coisa que eu aprendo com essa simples parábola é que tempestade é para todo mundo. Não é porque eu edifiquei a minha casa sobre a rocha que eu não vou ter tempestade. Não é porque eu edifiquei a casa sobre a areia que eu vou ter tempestade. Não, vai ter tempestade para todo mundo, vai ter problema para todo mundo, vai ter fome para todo mundo, mas Deus é capaz de sarar, de conservar e de fazer permanecer aqueles que são fiéis. Deixa eu te dar um exemplo, isso é tema lá para a 5ª aula dessa série, mas eu quero dizer para você, Boaz nunca saiu de Belém, e Boaz se tornou o homem mais próspero, respeitável de todo Israel.
casa dele estava sobre a rocha. Ele permanece em Belém, Boaz. Não dá para fugir de problema. Você pode dizer amém. Agora, Moabe, o que é Moabe? Moabe é fruto primogênito de Sodoma. Em outras palavras, o que é isso? É Sodoma ressurgindo das cinzas no ventre de um adolescente virgem com a mente pervertida. Jericó se tornou uma grande fortaleza localizada nas regiões de Moabe. Jericó se tornou uma grande fortaleza localizada no território de Moabe. O que tinha em cima dos muros de Jericó? Prostituição. Deus incendiou fogo em Sodoma e Gomorra. Deus tira uma família por causa da intercessão de um homem justo, Abraão. A mulher de Ló estava tão encantada com a imoralidade, com as feitiçarias, com a sodomia, que ela olha para trás e diz: eu vou sentir muita saudade disso. Ela é consumida. E a minha advertência nesse dia de hoje, não é para mulher que foi consumida e o juízo veio sobre ela de uma vez, mas é sobre aquelas pessoas que dizem ser crentes e não são. Lobos em peles de cordeiro, pastores que são lobos, líderes intratáveis, pessoas que têm segredos com as trevas, pessoas que são indiscipuláveis, indisciplinadas, mas estão no nosso meio. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: não seja um lobo em pele de cordeiro. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a mente pervertida trouxe ideias do inferno. Então elas sobem para um monte. E aqui eu não tenho tempo de falar. Eles estão numa região de Pisga. Pisga está ligado a esse coração que foi livre, mas continua olhando para o deserto. Pesquisa a palavra Pisga e você vai ver que Pisga significa estar em um lugar onde os meus olhos continuam no deserto. Quantas pessoas estão assim? Eles vêm para a escola de missões, mas o coração deles não está aqui. Está nas cebolas do Egito. Está no deserto. Sabe o que você vai fazer? Se você não se deixar ser tratar, se você não for para o altar, se você não clamar a Deus para que isso seja consumido e arrancado, se você não confessar os seus pecados e as suas culpas, você vai aprender a ser crente. Eu quero talvez fazer algumas pessoas desistir do ministério nessa manhã. Do ministério, não de Jesus. Porque esse ministério pode ser só queda para a sua vida. Eu quero fazer você desistir de acelerar esse carro, porque esse carro vai capotar na esquina. Talvez é hora de parar. Talvez é hora de rever. Já dizia o cantor lá atrás: eu quero rever os meus conceitos e os meus valores. Eu quero voltar ao primeiro amor. Não sei se isso faz sentido para você. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 19, verso número 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e ela suas duas filhas, porque recearam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna. E com ele as duas filhas. Então a primogênita diz à mais moça: nosso pai está velho, ele não há homem na terra que venha se unir conosco. Gente, olha que loucura. Tem muita irmã assim: se eu não casar com fulano, eu não caso nunca mais. Não casa com esse filho do capeta.
É melhor solteira do que mal acompanhada. Viu? Comigo é o seguinte, quer casar, casa. Quer separar? Não vai separar não. Ninguém mandou dizer sim na minha frente. Eu não obriguei ninguém a dizer sim. Eu casei uns aqui, ó. Tem um bem na minha frente aqui, ó. Não vou falar quem é não. Eu abençoei para casar, mas não abençoo para divorciar. Não está tendo problema não. Mas já fica sabendo. Só para adiantar o assunto. O que Deus uniu, o homem não separa. Nós precisamos entender, irmãos. Deus, Ele pode curar. Deus, Ele pode transformar água em vinho. Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Posso ouvir só um amém aí? Amém. Só que alguns irmãos estão dizendo assim, não tem homem nessa terra. Tem alguma irmã solteira do seu lado aí? Tem? Diga para ela, ainda tem homem na terra, fica tranquilo. Eu sei que está difícil, porque tem uns caras tão frouxos. Está faltando homem raiz, está cheio de Nutelinha por aí. Mas fica tranquilo, Deus está restaurando os homens nessa terra também. Então a primogênita disse a mais moça, nosso pai está velho e não tem homem na terra. Segundo o costume de toda a terra. Vamos fazer o seguinte, vamos dar pinga para ele. Vamos dar vinho para ele. Vamos embebedar ele. Porque é o seguinte, o que importa é multiplicar e encher a terra. O que importa é que nós venhamos ser lembrados. O que importa é ter descendência. O que importa é ter igreja. O que importa é ter ministério. Custe o que quiser. Pode fazer o culto da pílula do dia seguinte, mas esse lugar vai encher de jovem. É aqui em Goiânia, culto da pílula do dia seguinte, irmãos. É isso aí. Está desse jeito. Você deixaria sua filha, adolescente, num culto desse? Você deixaria a Noemi, pastor Ruivo? E no culto vai lá, é uma bênção. Uma bênção o culto. Esses dias ele cantou Zezé de Camargo. Ele disse que É o Amor é uma canção que Deus deu para o Zezé, que fala do amor de Cristo pela igreja. Eu sei que eu estou sendo indiscreto hoje. Eu sei que eu já passei do meu limite. Mas eu preciso te dar um corticoide para você perceber, na hora de passar o raio-x, que pode ter coisa errada aí dentro. Para passar o raio-x tem que ter contraste. Para a gente dizer o que está errado, eu vou evitar citar nomes. A gente tem que saber que tem coisa errada por aí. Se alguém me entendeu, diga amém. Então, a permanência no pecado, ela vai gerar cauterização, as quais se tornam fortalezas para que a promessa se cumpra. Então quer dizer, Deus tirou o povo do Egito. De alguma maneira, deixa eu voltar atrás, Moabe é gerado, e nas terras de Moabe, por causa desse incesto, desse pecado cometido, se levanta nessa terra Jericó, uma das principais fortalezas contra o povo de Deus. Está vendo que todo mundo constrói? Só que ao invés de construir para Deus, você pode estar trabalhando para o diabo. Aquilo que poderia ser bênção, pode estar sendo maldição sobre a sua vida. O que é isso? A consequência do pecado sempre vai gerar cauterização. E a cauterização vai gerar fortalezas para que a promessa se cumpra. Concorda comigo que Jericó foi uma fortaleza para que o povo recebesse da promessa? Abre comigo, por favor, Zacarias capítulo 2, o verso número 8. Zacarias 2, 8. Eu quero que você entenda esse espírito de Moabe. A similaridade de algo que não é gerado em Deus com o próprio inferno.
Vou repetir essa frase que eu acho que ela é importante. A similaridade daquilo que não é produzido no altar com aquilo que é produzido no inferno. Zacarias 2:8 diz o seguinte: ouvi o escárnio de Moabe, e as injúrias e as palavras dos filhos de Amon, com o qual escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma. Olha para você ver, Sodoma já estava morto, mas continuava vivo em Moabe, e Deus considerava a realidade espiritual de Moabe a mesma de Sodoma. E Deus um dia vai destruir com fogo Moabe. Os filhos de Amon como Gomorra, com campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua, e o restante do meu povo os saqueará, os sobreviventes da nação os possuirão, isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba. Todo imoral é soberbo. Você quer identificar a imoralidade na vida de alguém? Você não vai encontrar um coração quebrantado, e você não vai encontrar lágrima nos olhos de um imoral. A arrogância, a prepotência é um efeito colateral da imoralidade. Aqui diz que Sodoma tem esse espírito de soberba. A soberba, irmãos, nunca vai se entregar no altar, a não ser que você decida sacrificar o orgulho, a soberba, a vaidade, mas é você que põe isso no altar. Deus não precisa da sua inteligência, Ele quer a sua devoção, Ele quer a tua santidade. O reino de Deus não tem concessões. O reino de Deus, como o pastor Ruivo disse, tem remissão. O sangue de Jesus pode te lavar de todo o pecado e de toda injustiça. Diante disso, eu quero te fazer uma pergunta: você ainda vai permanecer no pecado? Você ainda vai permanecer com pecados ocultos na sua vida? Mesmo sabendo que isso não está produzindo nada benéfico para o reino de Deus. Mas andar em segredo, ocultar pecados, vai trazer só um efeito para você: cauterização na sua mente. E a cauterização na sua mente vai produzir fortalezas que impedirão você de viver a promessa de Deus e outras pessoas de viverem a promessa de Deus. Raabe e as prostitutas estavam nos muros de Jericó. Não viva no pecado. Pornografia é pecado. Defraudação é pecado. Conversas depois das 10 para homens e mulheres casados com outras pessoas é um abismo perigoso. Não chamei de pecado. Mas qual é a razão de você estar conversando com uma pessoa do sexo oposto depois das 10? Pastor, isso é doutrina? Não, é só um alarme. Seu celular tem senha? Tira. Sua esposa tem a senha do seu celular? Se não tem, dá para ela. É tempo da gente se proteger. Ah não, pastor, eu não estou envolvido em nenhuma imoralidade. Mas para que ter senha? Para que ter segredo? Para que levantar muralhas de Jericó num campo de Moabe? Sai de Moabe. Você não pode se esconder da ira do Senhor. Eu quero ler, não só vou citar porque são muitos textos. Não se pode escapar do juízo de Deus. Eu separei aqui pelo menos 3 textos. Número 1, Jeremias 11:11. Você não pode se esconder de Deus. Ezequiel 24:21. Você não pode se esconder do juízo de Deus. E Zacarias 2:3. Você não pode se esconder. Você já sabe disso. Elimeleque, fora de Belém, ele conservou doença e enfermidade. Malom significa doente. Quileon significa fraco e tuberculoso. É isso que você quer para o seu ministério?
É isso que você quer para a sua vida? A obstinação de Elimeleque leva ele a reproduzir doença. Além de você ser uma fortaleza anticristã, você pode estar reproduzindo um povo que vai viver no pecado, pior do que você. O final disso é juízo. O que você está fazendo hoje, eu costumo dizer isso só em aconselhamento, mas eu vou dizer isso em público hoje. Todo mundo senta, dá um sorriso para mim, porque agora eu vou apertar o cinto só um pouquinho. Tudo que você está fazendo pode ser que vai desaguar na vida dos seus filhos. Palavras convencem, exemplo arrasta. Eles podem estar vendo o que você acha que eles não estão vendo. Não estou falando só de demônios perseguindo os seus filhos. Mas eu estou falando que aonde há injustiça, um altar aos demônios é levantado. E os demônios vão vir atrás dessa comida de injustiça. Quantos filhos homossexuais hoje? Isso pode ser consequência de relações sexuais ilícitas entre casais cristãos. Sabe quando passa no leito aquilo que não deveria fazer? Sexo anal é pecado. O sexo anal pode liberar demônios na sua casa e na descendência na sua descendência. Sodomia está ligado à homossexualidade. A prática sodomita está ligado a pessoas de sexos diferentes fazendo sexo contrário à vontade de Deus. Desculpa eu ser tão claro, mas eu creio que se nós queremos ser arrebatados e nós queremos nos encontrar com Jesus, nós precisamos deixar Ele limpar tudo. Pastor, e se eu já fiz? E se eu já permiti? Que tal confessar? Que tal se arrepender? Que tal se humilhar? Que tal trazer para a luz? Que tal derrubar essa muralha de Jericó que está escondida aí, cheia de prostituta correndo em cima dos muros? Que tal voltar para Belém? Que tal erguer um altar? Que tal buscar ao Senhor até que esse sentimento morra e seja queimado dentro de você? Deus não terá problema em levantar outra pessoa se você permanecer no pecado. Há líderes que se sentem introcáveis. Há pessoas que se sentem singulares. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele pode arrancar quem Ele quiser com raiz e tudo de um lugar. Deus tem arrancado ministérios de alguns homens. Pessoas que nós considerávamos a unção na vida delas. Depois de anos, nós estamos vendo Deus arrancar tudo isso. Por quê? Talvez tinha mais coisa escondida do que a gente possa imaginar. E é por isso que eu quero agora falar sobre as etapas do juízo de Deus. Número 1, Deus interrompe a comunicação direta. Deus, Ele interrompe a comunicação direta. Eu e você nascemos para ter no mínimo um encontro diário com o Senhor. Nós temos que parar de seguir a tendência e nós precisamos voltar para o projeto original. O projeto original, todo dia o papai vinha no jardim para falar com a gente. A vontade de Deus é que todos os dias você possa estar na presença dEle para dar um relatório para Ele. Ele vinha no jardim não para saber
o que Adão tinha feito, mas para saber como Adão estava. É claro, eles conversavam. Ó, aquele jubudo ali, coloquei o nome dele de leão. Aquele bichinho engraçado das orelhas grandes, eu botei o nome de jumento. Aquele gordinho do narigão, eu botei o nome de elefante. Eles conversavam. Olha para mim, por favor. Você precisa ouvir Jesus todos os dias. Não aceite ouvir Jesus aos domingos, somente. Não aceite, sabe, estar na presença de Deus de vez em quando. A primeira etapa do juiz de Deus é quando Ele interrompe a comunicação e você não ouve mais. Quando o juízo veio sobre Adão, a partir daquele dia a voz cessou. A voz cessou. Irmãos, difícil não foi estar fora do jardim. Difícil foi ver a hora se aproximar. 5:50. Havia uma esperança. Porque dentro do jardim, mesmo em pecado, Ele veio. Mas agora fora do jardim, o juízo havia sido estabelecido. Por uma razão. Adão mudou de lugar, mas não mudou de comportamento. Deus não vai correr atrás de alguém que não se arrependeu. Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele não vai resistir nunca um coração contrito e quebrantado. Pensa um pouquinho. Davi, que carinha complicado. Que carinha complicado. Eu confesso para você, que se eu vivesse nos tempos de Davi, era bem possível eu ter dado uns tapas em Davi. Irmãos, imagina o quão difícil foi ver a hora chegando, 5:06. Ele está vindo. Ele está chegando. Eu conheço o amor dele, eu conheço a graça dele. Não, Ele é todo misericórdia. É assim que diz a hipergraça. Ele é bondade. Ele está chegando aí. Ele vai vir. Não, Ele veio lá no jardim. Não! O juízo foi estabelecido. O homem foi expulso da comunhão. Mas mesmo assim, o coração continuava o mesmo. Deus fechou os céus de Belém. Deus fez com que o trigo acabasse. Deus estava humilhando o próprio povo dele. E a terra que manava leite e mel não tinha mais provisão. Mas ninguém queria ouvir. Ninguém queria saber o que estava no coração dele. Altar é lugar de ouvir Deus. Que tal restaurar o altar para descobrir o que Deus pensa, o que Deus está sentindo agora? Deus interrompeu. Falta 1 minuto para 6. Falta só 1 minuto para 6. Ele vem, Eva. Ele está vindo, Eva. É o amor dele, é a graça dele. 6 horas, Eva. Escuta, cadê o barulho? Ele está vindo. Não, Adão, você não está ouvindo, não. Não, eu estou ouvindo. Olha o barulho das folhas.
Quem estava lá não era o Criador, era a serpente que estava rastejando. Pessoas que estão colocadas para fora da comunhão, que não ouvem Deus, vão continuar sendo visitadas pelo diabo. A serpente continuou por ali. Pensa comigo. A serpente continuou por ali. O fruto do pecado, Caim, matou o filho da promessa, Abel. O fruto do pecado fez com que Eva desprezasse o fruto do ventre dela. Sabe o que significa Abel? Abel significa vaidade. Abel é o segundo tipo de Jesus na Bíblia. O primeiro é Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por outro, o pecado foi vencido. Como é que está lá o texto? Me ajuda aí. Não sei se você conhece o texto. Mas o segundo tipo é Abel. Colocou na tela ali? Não. Presta atenção. Abel, quando Eva deu à luz a primeira vez, fora do jardim, sem ouvir Deus, foi um trauma. Não tinha mamãe, não tinha parteira, não tinha hospital. Você imagina, gente, que parto anormal foi. Não tinha cesariana. Só as mulheres podem dizer para mim o que seria isso. Um parto sem ninguém perto. E o Adão, um abrobão, um abobrão. Sabia de nada, um meninão. Meninão. Meninão, boneco de barro. Meninão, imaturo, sem saber o que fazer. Eu acho que foi tão traumático, foi tão doloroso. Passado alguns dias, nasceu Caim. Aí os dois não tinham televisão, não tinha Sky, não tinha Netflix, não tinha WhatsApp. Deu 6 horas da tarde, foram namorar. Adão fez o que tinha que fazer, a barriga da Eva cresceu a segunda vez. O trauma daquilo que era para ser bom no pecado foi tão grande que Eva dá o nome do segundo filho de desnecessário. Irmãos, estar no pecado pode fazer valorizar quem você não deveria valorizar, por não entender o que Deus está querendo fazer. A própria mãe chama o filho de vaidade, de desnecessário. Cuidado, porque no pecado você pode decidir pelas pessoas erradas, pelas amizades erradas, pelas parcerias erradas, pelos relacionamentos errados. Segunda etapa. Primeiro, comunicação interrompida. Segundo, Deus retira a unção. Ele retira a unção. Não estou falando dons, estou falando a unção. Porque, presta atenção, se você parar de ouvir Deus, como diz o pastor José, aqui vai secando. Eu quero dizer para você, se aqui já está seco, provavelmente você já parou de ouvir e nem percebeu. Alguém está entendendo o que eu quero dizer? Então, o meu alarme não é para quem acha que parou de ouvir. O meu alarme hoje é para quem já não está sentindo aqui mais mexer. Sabe? O dessabor. Sabe? O desprazer. Quantos pastores em depressão? Homens relevantes na nossa nação estão enfrentando problemas emocionais gigantes. Isso pode ser patológico. Irmãos, eu quero respeitar a psicologia. Às vezes eu falo as coisas aqui no Connect, alguns psicólogos ficam muito bravos comigo, mas eu não posso. O nosso bispo, o bispo nosso aqui,
um dos principais líderes da MCM, é um psicólogo. Ele concilia a psicologia de maneira madura. Então, quando você me ouvir aí do outro lado da tela, irmãos, eu não estou criticando, mas eu estou dizendo que o problema pode não ser patológico. O problema pode ser espiritual. E a gente está dando remédio para todo mundo, porque é mais fácil. É mais fácil dar um tarja preta. É mais fácil botar alguém para dormir do que botar alguém para orar, irmão. Eu garanto para você. Olha para o seu irmão e diga para ele: é mais fácil botar alguém para dormir. Quantos enfermeiros nós temos aqui? Levanta a mão. Quem é da área da saúde? 1, 2, pode levantar, levanta. Hã? Oh, o Jaime já é, rapaz. Fala sério, olha aqui, vocês para mim, vocês que levantaram a mão. Não é mais fácil dar um sossega-leão? Chega lá no hospital. Não, isso não é demônio não. Eu já sei. Até o demônio fala, se matar. Acabou com a pessoa. É mais fácil. O tarja preta sempre vai ser mais barato do que pular todos os seus sonhos. Sempre vai ser mais barato. Sabe por quê? Porque o altar não vai te custar alguma coisa. O altar vai te custar tudo. Então a unção vai embora. 3. Deus, primeiro ele parou de falar. Você não entendeu. Depois o óleo está acabando. Eu já não estou sentindo mais nada. 3. Ele vai começar a afetar fora de você. Só para te mostrar que está tudo errado. Vai começar a dar tudo errado. Não se trata de prova, se trata de legalidade que foi dada. E agora ele está fechando as comportas do céu. É ele que está indo de encontro à sua rebeldia, à sua resistência. E ele não vai provar o amor dele fazendo o que você quer. Ele está fechando todas as portas. E eu garanto para você, a porta que ele fecha, ninguém abre. A terra torna infrutífera e improdutiva. Deus está fazendo tudo isso só por uma razão. Ele quer mostrar que todos os caminhos estão errados. E só existe um caminho, só existe uma verdade e só existe uma vida. 4. Esse é o 4º nível. Ele vai te expor à vergonha. Ele vai fazer com que tudo que estava escondido venha para a luz. É isso que está acontecendo com algumas pessoas. Mas esse já é o 4º nível do juízo de Deus. É a 4ª etapa do juízo de Deus. Fica tranquilo. Quando vier para a tona, já não está orando, já não tem mais unção, e Deus já fechou todas as portas, e agora ele vai pegar esse adultério e vai jogar para cima. Ele vai pegar esse pecado não confessado e vai jogar para cima. Aí a gente olha e fala, tadinho, está arrependido. Tá nada! Ainda não deu tempo de saber se está arrependido, gente. Porque o caminho não é o 3, o 2 e o 1. O caminho é voltar. Lembra de onde caíste. Não dá para a gente dizer, não, agora Deus, eu estou arrependido, então restaura tudo que eu tenho, me tira a vergonha e restaura as minhas posses. Deus, então aí restaura a minha unção. Deus aí então restaura o relacionamento comigo e volta a falar comigo. Alto lá! Não é assim que funciona. Apocalipse 2,4 diz, lembra de onde caísse. Então se você está na etapa 4, o teu pecado foi manifesto, nada vai ser restituído, nada. Não espera púlpito, não espera microfone, não espera cargo, não espera título, não espera dinheiro, não espera nada. Deixa eu dizer para você, não sou eu que estou te perseguindo, é o próprio Deus que resistiu à tua soberba.
Eu vou terminar mais polêmico do que você pode imaginar. Segura aí. Mas eu prefiro ser bíblico, polêmico, do que falar o que todo mundo concorda e ser anticristo, antibíblico. Então você volta e diz: Deus, pequei contra ti. Pai, pequei contra ti. Pequei contra os céus. Pequei contra a igreja. Pequei contra tudo e contra todos. Mas eu quero voltar para a casa do Pai. Tendo feito isso, o Pai vai te abraçar. A unção vai voltar. A presença vai voltar. A graça vai te encher. Tendo feito isso, Ele vai pôr um anel no teu dedo. Ele vai te dar uma túnica nova. E aí sim, Ele vai chamar todo mundo para dar uma festa. Ele não marcou a festa enquanto o filho estava lá com as prostitutas. Ele não marcou a festa enquanto o filho estava gastando dinheiro. Ele não marcou a festa quando o filho estava lá e mandou um WhatsApp e falou: vem, vamos celebrar a sua pouca vergonha. Vamos celebrar o seu pecado. Vamos celebrar a sua sem vergonhice. Líderes que querem ser celebrados. Deixa Deus falar com você. Só existe uma pessoa que deve ser celebrada. No altar é lugar de humilhação, lugar de vergonha, lugar de entrega. Vamos parar de tentar pôr remendo velho em odre novo, e odre novo, remendo velho. Você entendeu? Quinto, daqui para frente, por favor. Por favor. Por favor. É daqui para frente que as coisas complicam. É daqui para frente que eu quero que você pense um pouco mais. Quinto, Ele elimina o sacerdócio. Não se trata de nos sentir mais. Não se trata de ter percas. Se trata de ser obstinado. E Ele fala: eu tiro de você agora. Acabou. Foi assim com Israel. E acabou. Se foi a glória de Deus. Sexto, foi aqui que eu comecei o pensamento. É aqui que eu concluo a estrutura para te mostrar daqui para frente na Bíblia. Deus extermina a descendência dessa pessoa. A semente, o esperma de Elimeleque foi exterminado, para que o esperma de Boaz, a semente de Boaz, não se assuste, no hebraico original é a mesma palavra. Sêmen, semente é a mesma palavra. Por isso que diz a semente do homem. A semente, isso é, o esperma é a mesma palavra. Em português muda, se torna um pouco agressivo, mas a palavra no original bíblico é a mesma. Sêmen e semente. Deus elimina a semente de alguém intratável. Ele não só tira, Ele não só arranca, Ele vai fazer com que aquele ministério seja como Sodoma e Gomorra, fogo e sal. Acabou. Não vai sobrar nada. Só existe uma maneira de afastar a ira de Deus: arrependimento profundo, digo eu, e uma violência contra o pecado. Vamos parar de ser político, vamos ser radical. Radical com os outros? Não, comigo. É fácil ser radical com os outros.
É fácil ser radical com os outros. Quando você é radical com os outros, você é um religioso, você é um hipócrita. Quero ver esse pessoal que tem fala grossa aí ser radical consigo mesmo. Eu não vou falar mais porque eu me complico. E também não é o meu propósito. Mas podia falar mais grosso consigo mesmo. Só que falar grosso consigo mesmo não dá ibope. Jeremias capítulo 11, verso 14. E aqui vai ser caminho para uma conclusão bíblica. Jeremias 11, 14. Tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque eu não ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Existe um lugar onde a pessoa ela caminha para a perdição. É impossível aqueles que um dia foram iluminados. É o que o texto está dizendo. Elimeleque, ele não pecou. Ele estava vivendo injustiça e iniquidade. E não tinha nenhum plano de mudar. Ele agora era fornecedor de armas para o inimigo. Ele estava trabalhando contra o reino de Deus e pensando só no seu conforto, no dinheiro. Quando a pessoa chega nesse lugar, Deus vai exterminar ele e a descendência dele. Deixa eu dizer algo para todos que estão me ouvindo. Ninguém aqui chegou nesse lugar ainda. Eu garanto para você. O comportamento é diferente. Totalmente diferente. Se você estivesse nesse lugar, você não estaria sentado aqui me ouvindo. É um nível de consciência. É um nível de maturidade, de conhecimento bíblico que poucos têm. Eu poderia citar um nome, mas não vou citar. Existem pessoas que são intratáveis. Eles não merecem a graça, porque eles se tornaram semelhantes a Satanás. São cães. A eles está reservado o fogo do inferno. Então o próprio Deus está dizendo, não ora por esse povo. Não ora. Não ora, não levanta clamor, porque eu não vou ouvir. Por quê? Porque eles continuam na maldade. Salmo 109, verso 17. Se eu fosse você, eu anotava esse texto. Salmo 109, verso 17. Amou a maldição, que ela o apanhe. Isso não tem nada a ver, irmãos, com desistir das pessoas. Cuidado. Nós vamos lutar. Nós vamos atrás daquela uma e podemos deixar 99. Mas eu estou falando de pessoas intratáveis. Eu costumo dizer, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar. Pelo menos mostra para mim que você quer. Pelo menos mostra para nós que você tem disposição de obedecer. Sabe como eu determino quem quer e quem não quer? Simples e pequenos comandos. Você vai fazer isso. A pessoa diz, amém. Ela pode estar até mentindo para mim. Mas o comportamento pequeno dela, a resposta pequena dela mostra, ó, eu não estou conseguindo, me ajuda. Eu não estou pedindo para você dar um passo de 1000 quilômetros, fazer uma viagem de 1000 quilômetros a pé. Mas eu estou pedindo para você dar um passo. Deus só esperava de Adão uma coisa: me perdoa. Deus só esperava de Adão uma palavra: eu errei, a culpa é minha. Não são coisas grandes que você precisa fazer para mostrar que você quer, mas são coisas mínimas. Respostas mínimas.